Proxalutamida, esse é o nome do medicamento estudado pela Quintor Pharma, empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve pequenas moléculas inovadoras e terapias biológicas. A publicação recente da terceira fase do estudo demonstrou 3 principais pontos de excelência. O primeiro foi na redução significativa na taxa de hospitalização óbito. Inclusive, houve taxa de proteção chegando a 100% para pacientes tratados por mais de 7 dias. O segundo ponto foi que a proxalutamida reduziu o risco de hospitalização ou morte, especialmente no caso de pessoas com fatores de alto risco. O terceiro avanço foi na alta redução da carga viral da Covid-19 e melhora dos sintomas relacionados ao coronavírus. No Brasil, proxalutamida esteve em meio às polêmicas políticas que surgiram durante a crise sanitária. Isso porque o medicamento já vinha sendo estudado e mostrado eficiência no país, mas enfrentou resistências até mesmo na CPI da pandemia. Inclusive, à época, a presidência da rede brasileira Samel, que foi um dos campos de estudo do fármaco no mundo, cobrou retratação da CPI da Covid por ataques à proxalutamida e até mesmo aos veículos de comunicação que também tentaram politizar as discussões em torno do estudo clínico. Eu gostaria de manifestar o nosso repúdio a uma matéria publicada ontem no jornal O Globo, uma matéria irresponsável que está politizando um assunto relacionado à ciência e à vida. O que eu tenho a dizer, em meu nome pessoal, já que fui citado e não fui ouvido por essa jornalista, é que, sobre os estudos conduzidos com a proxalutamida nas unidades da Samel e nos 8 municípios, a qual nós fizemos juntos com o Dr. Andy Goring e toda a nossa equipe, ao Dr. Daniel, que é o diretor técnico da Samel, que também está aqui, aqueles dados todos são reais. Os resultados realmente foram fantásticos e a nossa obrigação como cidadão, como pessoa de bem, era de realmente publicar os dados que nós coletamos. Foi o que nós fizemos. Quando nós conseguimos atingir o N mínimo da pesquisa, nós mandamos, na mesma hora, publicarmos isso, dar publicidade para que mais pessoas pudessem ser salvas. Nós estamos vivendo no Brasil hoje quase 3 óbitos por minuto. Então, matérias como essa, sem nenhuma respaldo técnico, científico e profissional, é que atrapalham o desenvolvimento de novas iniciativas no Brasil. Então, nós da Samel queremos dizer que nós somos veemente contra aquilo que foi dito e principalmente por nós não termos sido escutados sobre esta matéria. Eu estou aqui ao meu lado com o Dr. Daniel, que ele vai também falar o seu posicionamento a respeito como médico e como diretor técnico da Samel. A matéria é tão graciosa que diz na matéria que eu sou médico. Eu quero dizer aqui que a minha profissão não é medicina. Eu sou formado em administração de empresas. Por favor, doutor Daniel. Presidente, realmente é uma matéria extremamente caluniosa. Já se começa a matéria se tratando uma medicação que tem uma terapia específica, chamando de nova cloroquina, ou seja, já demonstrando um sensacionalismo. Essa medicação não tem absolutamente nenhuma similaridade com a cloroquina, é um outro tipo de terapia, é a terapia anti-androgênica, é uma teoria desenvolvida pelo Dr. Andy Goring, que trouxe um alento muito grande frente a todos nós profissionais de saúde que estávamos lutando contra essa doença tão terrível sem uma arma realmente eficaz. É importante salientar que da forma como a matéria vem se explicitar dizendo que simplesmente o grupo placebo foi praticamente abandonado durante a pesquisa, isso é extremamente calunioso e leviano, pois cada paciente
que fez o uso da proxalutamida dentro de nossas instituições e nas mais de 8 cidades em que nós percorremos, demos treinamento e adicionamos a pesquisa totalmente de forma legal, todos esses pacientes mantiveram o tratamento padrão para o Covid-19, com corticoides, com anticoagulantes, com antibióticos, com ventilação não invasiva, essa que também foi preconizada e foi pioneirismo do Grupo Samel, e hoje sabemos que é um tratamento padrão em todo o mundo contra o Covid-19, que à época também fomos extremamente criticados, hoje se mostra ser um padrão ouro de tratamento para o Covid-19, a ventilação não invasiva, ressaltando todos os pacientes que fizeram uso da proxalutamida, sendo ela o comprimido mesmo e o placebo, em nenhum momento deixaram de receber o tratamento padrão. Essa terapia ela é adicional aos pacientes que aceitaram participar da pesquisa, eles também fizeram parte do comprimido a mais no seu tratamento. Flávio Cadegiani é o principal responsável pelo estudo no Brasil. Em entrevista ao programa Contexto Geral da TV União, o médico explicou o início das descobertas do proxalutamida no enfrentamento à Covid-19. A proxalutamida é, entre elas, provavelmente a mais potente de todas, embora ainda não tenha sido aprovada, ainda esteja em estudo. E ela também atua como potente anti-inflamatório e também atua não só no TMPRSS2, que é aquele que eu falei, mas também atua diretamente na porta de entrada do vírus, que é o ECA2. Bom, não foi a gente que foi buscar, foram eles que nos buscaram. A empresa que produz essa molécula é uma empresa chinesa, uma startup, era pequena, bem pequena, chama Kintor. Eles buscaram a mim, depois buscaram a Applied Biology, que é um instituto de pesquisa localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. E eles ofereceram para a gente doação da molécula para pesquisa. Enquanto isso, a gente sabia que precisaria de moléculas com ação antiandrogênica mais potentes do que a dutasterida e do que a espirulactona, pelo que poderia vir. Então, a gente buscou outras grandes empresas farmacêuticas e, estranhamente, exatamente sabendo do potencial terapêutico, elas se recusaram a dar qualquer contribuição e ajuda, porque nós deixamos claro que nós realmente queríamos encontrar opções terapêuticas. Então, nós recebemos algumas portas na cara de boa parte das indústrias que hoje estão com moléculas ou vacinas. Não sei se estávamos um pouco fora do que era esperado, do script, enfim. O importante é que nós conseguimos a doação, nada além da doação, dessa empresa chinesa chamada Kintor, para estudar proxalutamida. A submetemos aqui para a CONEP e iniciamos a nossa pesquisa em outubro de 2020. O pesquisador contou também como foi a análise no Amazonas, estado que viveu um dos piores momentos da pandemia no Brasil. Essa história ela precisa ser contada, é a ciência pura e simples sendo aplicada, junto à nossa sensibilidade e à humanização. No estudo da proxalutamida, nós começamos realizando em pacientes ambulatoriais, em tratamento precoce, tratamento quando a pessoa recebe o diagnóstico, que é quando existe o melhor prognóstico. Nesses pacientes, a gente, principalmente no de mulheres, a gente começou a ter alguns pacientes na variante P1, que foi a variante do Amazonas, que surgiu no finalzinho de 2020 e alastrou início de 2021, que é considerada a variante mais letal que o mundo já teve. Ela é 4 vezes mais letal do que a segunda mais letal, que é a Delta. Nisso, alguns pacientes começaram a apresentar respostas nos exames de sangue completamente inesperadas, e eram todas, como depois o meu chefe viu, eram todas que usavam a proxalutamida e não placebo, porque o estudo era duplo cego, eu não conhecia. Nisso, a gente começou a ver que ela tinha uma ação completamente anti-inflamatória e antitrombogênica, automaticamente, dramaticamente. E a gente levantou a hipótese, ciência sendo aplicada, de que poderia funcionar em pacientes mais tardios, pacientes hospitalizados. Quem não me chamou foi o Amazonas, não fui eu que fui até o Amazonas. O estado, chegou um casal aqui, inclusive vou encontrá-la, dona Lúcia, que está lá agora, minha paciente há alguns anos, nada acontece por acaso. Ela foi a primeira paciente que eu atendi com a variante P1. Ela foi a pior paciente que foi. Não faleceu, graças a Deus, ficou entubada.
E o esposo dela, o Dr. Fernando, já foi presidente de associações médicas no Amazonas, eles moram em Manaus, me convidou para falar assim, por que você não começa, você não, a pesquisa não faça em Manaus? Então assim, Amazonas me chamou, e tudo aconteceu dentro de uma conexão perfeita. Fui para lá com o projeto aprovado, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa aprovou meu projeto sem necessidade de eu ter especificado o hospital, era só obedecer o protocolo. A própria CONEP, no ano anterior, publicou as orientações para os pesquisadores em que se permitia que eu introduzisse os hospitais após o início da pesquisa neles. Então, não havia uma data especificada. Então, isso eu até comentei com o pessoal da CONEP na época, agora eu tenho um estudo aprovado, eu vou para lá encontrar os hospitais, porque eu vou ter o projeto aprovado. Cheguei dia 31 de janeiro, com o projeto no braço, pronto para mostrar. Uma rede chamada Rede Samel, que é a maior rede do Amazonas, sempre buscando aí realmente salvar vidas, era o que interessava para eles, tá? Eu posso te garantir que eu tive dificuldade com determinadas redes que não eram donas do plano de saúde, porque eles questionaram se o medicamento fosse muito eficaz, iria reduzir muito o ganho por paciente. Então eles não tinham tanto interesse. Enfim, a Rede Samel nos acolheu na hora, foi algo muito intuitivo por parte do presidente, o Beto. Nós iniciamos a pesquisa no dia. Tá, eles aprovaram, nós mostramos o termo de consentimento livre e esclarecido, assinamos o termo de cooperação técnico-científica, fizemos todo um treinamento conforme as boas práticas clínicas, tudo no mais alto padrão. Nessa história, uma parte dos pacientes começaram a ter uma resposta dramática e a gente tinha um índice de recusa porque a gente era muito cuidadoso na hora de oferecer para os pacientes, né, a pesquisa, falando que era metade chance de ser placebo, de que não tinha nenhuma garantia, dos riscos, etc. Mas aí o interesse aumentou muito, a gente até segurava. E o interior do Amazonas nos chamou. Eu digo que o interior porque foram acontecendo coisas e mudou completamente, eu acho que o destino de algumas cidades como Itacoatiara, Parintins. Foram de dezenas de mortes por dia para dezenas de altas por dia e praticamente zeraram as mortes em menos de uma semana. Degiane apontou que a principal função da substância proxalutamida é bloquear a informação causada pelo vírus responsável pela doença infecciosa. Não, a proxalutamida é um agente antiandrogênico extremamente potente, da classe dos antiandrogênicos que nós chamamos não esteroidais, que atua na terapia de privação androgênica para pacientes de câncer de próstata. Mas atualmente ainda em pesquisa e também tem mostrado resultados muito positivos para mulheres com câncer de mama. Então, a atuação dela é exatamente pelo mecanismo de grande supressão, de grande bloqueio das vias pelas quais o vírus da Covid-19 entra nas células e também bloqueio da inflamação causada pelo vírus. Por isso, ela teve esse grande potencial para a Covid-19.